Olá, querido aluno. Deixa eu só olhar aqui se está gravando. Tá sim. Então vamos lá. Galera, na nossa aula, continuando a questão da hidrostática, a gente vai ter que ter muito cuidado de aprender o teorema de Stevens, tá certo? O que a gente tem aqui? Então, eu quero calcular a pressão em um certo ponto, que eu vou chamar esse ponto de ponto B, tudo bem? Eu tenho um recipiente, esse recipiente ele tem um líquido, tá certo? E aí o que acontece? Para calcular a pressão nesse ponto B, eu tenho, antes de mais nada, que o líquido está sob o efeito da pressão atmosférica, beleza? E a gente vai entrar em maior detalhes nos próximos slides. E aí o que acontece também? Essa pressão no ponto B aqui, ela também é calculada através da pressão que o líquido, que a coluna, que a gente chama de coluna devido à altura, que a coluna desse líquido faz lá naquele ponto B. Então, por exemplo, a pressão no ponto B vai ser a pressão atmosférica mais, aí vamos lá, aí o que eu tenho? O D, esse D é a densidade do líquido, tudo bem? Então vai depender do líquido, Gravidade, no caso a gente vai usar a gravidade da Terra 10 metros por segundo ao quadrado, e da profundidade ou altura. Tudo bem? Então o que diz o teorema de Stevens? Ele diz assim, a pressão em um ponto situado a uma profundidade h no interior de um líquido em equilíbrio é dada pela pressão na superfície, ou seja, a pressão atmosférica, exercido pelo ar, tudo bem? Chamada pressão atmosférica, somada à pressão exercida pela coluna do líquido situada acima desse ponto, que é expressa por dGH. Então eu vou ter pressão atmosférica e eu vou ter a pressão de coluna de líquido, que é dGH. Por isso que as barragens, você que é aluno aqui de Apodi, você vê que a nossa barragem de Santa Cruz, ela tem mais ou menos esse formato aqui. Ela é mais larga na parte de baixo. Mas por que ela é mais larga na parte de baixo? Porque com a maior profundidade, nesse ponto aqui, eu vou ter uma pressão maior. Então, consequentemente, eu tenho que ter uma barreira de sustentação maior. Aqui a gente tem, beleza? Aqui, outro tipo de barragem aqui, certo? Mesmo formatozinho, da nossa barragem de Santa Cruz. Beleza? Então, vamos lá. Se você pegar uma questão em que o ponto X e o ponto Y estão à mesma profundidade, beleza? Essas pressões, tanto em X como em Y, elas vão ser iguais. Mas por que elas vão ser iguais? Primeiro, a atmosfera é a mesma, tanto para X como para Y. Então, a gente já sabe que a pressão, vamos supor no ponto X, vai ser quem? A pressão atmosférica mais a densidade. O líquido é o mesmo, então, beleza. A gravidade é a mesma e a profundidade é a mesma. Então, tanto isso vai ser igual para X, como também isso aqui vai ser igual para Y. Por isso que eu posso afirmar que são isobáricas. Iso igual, báricas de pressão, então pressões iguais. Bem? Então agora vamos observar o seguinte, pessoal. Olha só. Se a gente quiser assim, Bandeira, quanto é a pressão na superfície do líquido? Vamos lá, quanto é a pressão na superfície do líquido? A pressão na superfície do líquido, ela é a própria pressão atmosférica. É tanto que está aqui o meu gráfico, pressão atmosférica. O que acontece? Se a gente for descendo, a profundidade vai o quê? Vai aumentando. Então, a pressão atmosférica é na superfície. Então, o que acontece? Se a profundidade aumenta, ou seja, o líquido é o mesmo, a gravidade é o mesmo. Se o H mudar, a pressão atmosférica também vai mudar.
É tanto que quanto mais profundo, maior a pressão. Então vamos analisar o nosso gráfico. Ó. Quando a altura é zero, a pressão é atmosférica, ou seja, lá em cima. Se a profundidade vai aumentando, vou fazer aqui 4 traços. Observem que com o aumento da profundidade, a pressão já aumentou. É a pressão atmosférica mais essa pressãozinha aqui. A profundidade aumentou. Ó, a pressão já se tornou maior. A profundidade aumentou. Ó, a pressão aumentando lá no eixo Y. A profundidade aumentou. Beleza? Então o que acontece? Quanto maior a profundidade, consequentemente, maior o que? A pressão. Beleza, fera? E aí a gente tem a pressão atmosférica, a gente vai falar um pouco, né? Um cara chamado Torricelli, galera, ele fez o seguinte experimento, ó. Ele pegou uma varilha de 1 metro. 1 metro a gente sabe que tem 100 centímetros. E ele encheu essa varilhazinha, esse canozinho, ele era tampado de um lado e aberto do outro. Ele colocou mercúrio líquido. Mercúrio líquido. Então colocou mercúrio lá. O que acontece? Ele pegou a varilha e virou, tá certo? E olha só o que observou. Parte do mercúrio ele desceu, ficando apenas 76 centímetros. Ela completa era 100. Então, 76 centímetros só ficou de altura de coluna de mercúrio. Aí, quem é que segura isso aí, galera? Quem segura isso aqui é a pressão atmosférica. Quando você está lá no banheiro e quando você fecha o chuveiro, ao fechar o chuveiro, se você observar, ele começa a cair um pouquinho ainda, ele para. Aí, bandeira, quando a gente bate no chuveiro, ainda cai um pouquinho de água. Quem segura aquela água lá no chuveiro, lá em cima, é a pressão atmosférica. Quando você vai beber refrigerante, você vai dar com canulinho, né? Assim? Quando você diminui a pressão, vamos lá, boca aberta, pressão atmosférica. Todo canudo, pressão atmosférica. Dentro da latinha, pressão atmosférica. Aí o que você faz? Vai tomar refrigerante no canudinho. Quando você chupa, você diminui a pressão na boca. Aí a pressão atmosférica que ela faz? Empurra o líquido para dentro da sua boca. Então quem empurra o líquido para dentro da sua boca é a pressão atmosférica. Tá bom? Então o que a gente diz? Que a pressão atmosférica ela é equivalente a 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Mas aí a gente vai também utilizar outra unidade de medida, né? Que é de aproximadamente 1,013, mas a gente adota 1. 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, quando falar em 1 atm, eu estarei falando em 1 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Eu também estarei falando em 76 centímetros de mercúrio. E também estarei falando em 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Então, beleza. Vamos para as questões, tá certo? E aí, gente, vamos lá? Pegar a questão aí com força, viu? Se liga, preste atenção. Um reservatório contém água cuja densidade, beleza, o cara já deu a densidade da água, é de 1 grama por centímetro cúbico, até uma altura de 10 metros, beleza, então o cara deu a altura aí de 10 metros. Eu já olho para a questão e já vejo um problema, porque tá 1 em metro e o cara ali tem centímetros cúbicos. Embora uma grandeza seja de uma única dimensão, 10 metros, mas a outra é tridimensional, centímetros cúbicos. Eu vou ter que transformar um ou outro. Vamos lá. A pressão atmosférica local é de 10 a quinta Newton por metro quadrado. Opa, ele me deu a pressão atmosférica de 10 a quinta, é a mesma coisa de 1 vezes 10 a quinta, tá bom? Newton por metro quadrado. Então já sei que vou ter que transformar centímetros cúbicos em metros cúbicos, não tem não tirar.
E a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a pressão no fundo desse reservatório. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um reservatório. Esse aqui seria meu reservatório. Bem? E aqui a altura do cara é 10 metros. Eu quero saber aqui, ó, da água, né? Então, aqui de cara eu já tenho a pressão atmosférica e tenho a pressão da coluna de líquido. Mas vamos lá aos detalhes. Meu problema aqui está na densidade, que está em grama por centímetro cúbico. E aí, como é que faz? Divide por 3,6? Não. Eu vou ter que transformar, galera, grama em quilograma. Desculpa que eu estou gravando essa aula aqui de madrugada. E centímetros cúbicos em metros cúbicos. Tudo bem? Então vamos começar o nosso primeiro passo. Vamos lá. Então eu vou transformar lá. Eu sei, bandeira, que 1 quilograma é equivalente a 1000 gramas. Confere. Aí eu quero saber, 1 grama vai ser equivalente a X. Então eu vou fazer meios pelos extremos. Então eu vou ter 1000x. 1 vezes 1 é 1. Então eu vou ter 1 dividido por 1000. Quando a gente for dividir 1 por 1000, vai me dar 0,0001. Veio 0,01. 1, 2, 3. Isso. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 3 gramas. A primeira transformação aí já fizemos. Beleza? Aí perfeitinho. Tranquilo? O que acontece agora? Eu vou ter que transformar centímetros cúbicos em metros cúbicos. E aí, como é que eu vou fazer isso? Se liga, fera. Vamos lembrar lá, ó. Metro, decímetro, milímetro, milímetro. Do outro lado, decâmetro. Mais direito, bandeira. Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Aí eu estou em centímetros e quero ir para metros. Então eu vou dar 2 pulos. Só que é uma grandeza tridimensional. Cada pulozinho desse são 3 unidades. Lembrando, eu vou transformar da menor para maior. Então é vezes 10 a menos. Aí quantas casas? Vai ser quantas unidades? Vai ser 6 unidades. 3 mais 3. 6. Tudo bem? Então, 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Beleza? Show de bola. Não entendeu? Volta novamente, tenta fazer a leitura de novo. Vamos lá? Agora vamos lá. A pressão no ponto B, que eu vou chamar que é lá no ponto B, lá embaixo, vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão da coluna. A pressão no ponto B, quem é a pressão atmosférica? A pressão lembrando que a pressão de coluna é dGH. A pressão atmosférica ele me deu 1 vezes 10 a quinta. Mais quem é a densidade? A bandeira, a densidade é 1 grama por... ixi, bandeira, esqueci de fazer o negócio aí, esqueci. Vamos lá, terminar. Vou fazer aqui do ladinho, tá bom? Então eu vou ter o que? Lá em cima, 1 grama transformado em, quilograma deu quanto? Deu 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas por meio. Foi? Aí centímetro cúbico em metros cúbicos deu 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos.
Aí agora vamos. 1 dividido por 1 é 1. Aí divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos o menos 6. Densidade vai me dar 1 vezes 10. Esse menos com esse menos dá mais. Então, menos 3 mais 6 vai me dar mais 3. Quilogramas por metros cúbicos. Pronto, está transformado. Então, 1 vezes 10 a terceira. Quanto é a gravidade? É 10. Qual é a profundidade? Também é 10. Boa, pressão no ponto B. Gente, muito cuidado agora, tá certo? Eu não posso somar já com 10 a quinta, porque tem expoente diferente. Mas aqui eu tenho uma multiplicação, certo? Eu posso fazer assim, ó. 1 vezes 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 a terceira. Note que eu não posso somar, por quê? Porque os expoentes são diferentes. Mas observe que 100 eu posso andar 2 casas decimais para a esquerda. Então, 1 vezes 10 a quinta mais 1. Como eu andei 2 casas para a esquerda, mais 2. Mais 2 com mais 3 lá do expoente vai dar mais 5. Opa! Pressão no ponto B. Agora eu posso somar, Pedro? Pode. 1 mais 1, número com número, dá 2 e a gente conserva o expoente. Pronto. Newton por metro. Galera, existe uma situação aqui, se você prestar bastante atenção, só quem muda é a profundidade, né? Então, olha o seguinte, se liga, a cada 10 metros, a profundidade ela vai aumentar 1 vezes 10 aqui, ou 1 atm. Como assim, Madeira? Vamos lá. Na superfície, em 1 atm, se você descer 10 metros, vai dar 2 atm. 1 atm que já estava lá, com mais 1 atm que você desceu. Se você descer mais 10 metros, vai ser 3 atm. Beleza? E assim sucessivamente. A cada 10 metros, aumenta 1 atm. Se você pegar o seu relógio e lá ele tiver escrito assim, 5 atm. É o que ele suporta. Ah, então eu posso descer 50 metros? Não. Só pode descer 40. Porque 1 atm já é da superfície. Aí 1 atm na superfície. Se eu descer 10 metros, 2 atm. Se eu descer mais 10 metros, 3 atm. Se eu descer mais 3 metros, 4 atm. Se eu descer mais 10 metros, 5 atm. Beleza? Então você só pode descer 40 metros porque você já tem 1 atm lá. Beleza da questão? Show, fera! Assiste de novo, tá bom? Devagarzinho, vai anotando que você consegue. E aí, fera, mais uma? Vamos lá, ó. A pressão no interior de um líquido homogêneo em equilíbrio varia com a profundidade de acordo com o gráfico. Então, determine a pressão atmosférica, a densidade do líquido e a pressão a uma profundidade de 20 metros. Então, não tem firula. Observe o seguinte no meu gráfico. Quando a altura for 0, tá aqui, não tá? Ó. Quando H for 0, o P marca 1 vezes 10 a quinta. Ou seja, quando ele está na superfície. Ou seja, e quando você está na superfície, a única pressão que tem é a pressão atmosférica. Então, a letra A é 1, pressão atmosférica, de 1 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Beleza, fera? Vamos para 2? Vamos. Ele pede a densidade do líquido. Olha só. Ixi, cara, a densidade do líquido. Beleza. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui. Nesse ponto aqui eu tenho a profundidade que é 10 e tenho a pressão que é de 2 vezes 10 elevado à quinta. Então vamos lá. A gente sabe, vamos aqui, letra B. A gente sabe que a pressão num certo ponto B, vou chamar esse cara de B sem problema, é igual à pressão atmosférica. Deixa eu ajeitar meu T. Atmosférica mais a densidade, a gravidade e a altura. O
Quem é a pressão do ponto B? É 2 vezes 10 à quinta. Tá aqui, ó, dizendo aqui, ó. Eu poderia pegar qualquer ponto desse aí, o resultado daria o mesmo. Igual a pressão atmosférica, que é de 1 vezes 10 à quinta. Mais a minha pergunta, que é a densidade, a gravidade é 10. E nessa altura é 10. Beleza, profundidade. Eu posso passar 1 vezes 10 a mais 5 lá para o primeiro membro, sem nenhum problema. Então, 2 vezes 10 à quinta menos 1 vezes 10 à quinta igual d vezes 10, 10d. 10d vezes 10 vai me dar 100d. Observe que eu deixei a incógnita do lado direito, não tem nenhum problema. Professor, eu posso subtrair aqui? Pode, porque os expoentes são iguais. Então, quanto é 2? 2 menos 1 é 1. A gente conserva, porque é uma subtração. Na soma e na subtração a gente conserva. Beleza? Vezes 10 à quinta igual a 100d. Esse 100, se 1 vezes 10 elevado à quinta é igual a 100d, 100d é igual a 1 vezes 10 à quinta. O 100 está multiplicando, eu vou passar ele o quê? A dividir. Mas observem também que eu poderia já fazer o que eu sei, o que? Vamos brincar aqui com bandeira. 100 é a mesma coisa. Em notação científica, 1, 2. 1 vezes 10 a 2. Tá bom? Sem problema. 1 vezes 10 a 2. Então eu tenho aqui a minha densidade. Quanto é 1 dividido por 1? É 1. Aí aqui, galera, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2 dá 3. Então a minha densidade é de 1 vezes 10 elevado à terceira quilogramas por metro. Ou seja, 1000 quilos por metro cúbico. É a água. Na letra C ele pergunta a pressão a profundidade de 20 metros. Fera, observe que aqui é uma reta. Fera. Então se a reta tem uma linearidade. Vamos responder sem fazer conta. Tudo bem? Observe que a cada 5 metros aumenta meio. Ou eu posso dizer assim, que a cada 10 aumenta uma unidade. Concorda? Estava em 1, foi para 2. Então, quando for para 20, esse cara vai para 3. Concorda? Beleza? Super fácil. Então, a pressão, a letra C... A pressão vai ser de 3 vezes 10 elevado à quinta newton por metro quadrado. Finalizando, hein, fera? Show!